Olá, buscadores. Comentando então o segundo capítulo da obra-chave para a Teosofia, da senhora Helena Petrovna Blavatsky, das páginas 32 até a 41, ela faz uma série de comentários com a diferença. Eu me confundi, da 34 até a 41. Ela faz uma série de comentários sobre a diferença entre teosofia e espiritismo. Vamos lá. Então, lembrando, né, que ela está falando bastante do espiritismo vigente, né, do século XIX, que tem muitas semelhanças com o atual e algumas diferenças, algumas coisas continuam prevalecendo. Um ponto que ela salienta bastante e que ainda acontece, eu vejo no Brasil como o espiritismo é muito popular, vários espiritismos, né, e também o tema mediunidade é muito popular, é o fato de classificar tudo como mediunidade. Então, sempre dá aquela mesma explicação, né, a mesma a explicação padrão e rasa, né, carente de muitas vezes de investigação, óbvio que não são todos os casos, sobre fenômenos que ocorrem. Então, como a mediunidade hoje no Brasil é muito popular, o pessoal chama tudo de mediunidade, né? Se ocorrer um fenômeno de telepatia, o pessoal diz que é mediunidade. Então, sempre dá o crédito a tudo que ocorre para seres externos, supostamente, do plano astral. E na época não era diferente. Então, é o que ela está salientando aqui, né? Que muitas vezes, muitos fenômenos, eles podem ter outros tipos de origem. Tem uma parte que ela até diz, né? Que ela é questionada, como você explica os fenômenos, né? E ela diz, de muitas maneiras. Porque depende o caso. Então, a questão da teosofia é investigar cientificamente cada caso, pois a natureza do ser humano, né, é cercada de mistérios para a ciência acadêmica ainda e para a maioria da humanidade. Então, né, um dos princípios da sociedade teosófica é investigar os poderes latentes no ser humano, ou seja, aquelas faculdades que nós temos e para muitos está adormecida e para quase todos totalmente desconhecida. Tá? Essa questão de dar uma resposta padrão, eu noto que continua acontecendo, né, nas vertentes mediúnicas brasileiras, então é muito forte isso no Brasil, né? E também isso acontece com todo mundo, né? Por exemplo, se eu sou um cristão, sou um católico, e daqui a pouco alguém tem uma visão, eu tenho uma visão, a pessoa tende a tudo dizer que é, ou aquela questão dual, né? Ou é o diabo, ou é um santo, ou é uma aparição, né, de Nossa Senhora, alguma coisa assim. Então, qualquer tipo de fenômeno, porque a minha programação mental está direcionada a ter esse tipo de interpretação. O mesmo ocorre com espíritas de várias vertentes, né, que a gente tem no Brasil, continua acontecendo. Um outro exemplo, pessoal que acredita, que gosta, né, de ufologia, acredita bastante nisso. Então ocorre que qualquer tipo de fenômeno que a pessoa presenciar, qualquer coisa que ela vê diferente, ela vai acreditar que é um fenômeno ufológico. Então, a gente, basicamente, aquela nossa resposta, eu comentei no outro áudio, né, o quanto é ruim a gente ter pressa na resposta, porque a gente usa aquela que já está ali disponível, né, e muitas vezes não é. Então, a questão da teosofia é justamente a investigação profunda desses fenômenos para tentar descobrir a verdade. A busca é sempre pela verdade, que nada mais é do que a própria realidade. Né? E ela também continua, a Helena Blavatsky aqui continua, né, no seu destaque as diferenças, então que dizendo que aqueles fenômenos mediúnicos eles podem ter várias naturezas, né, diferentes naturezas, podem ser fenômenos muito diferentes uns dos outros, e alguns, inclusive, muitos, né, na real, provocados não pelo ego reencarnante, né, ou o peregrino, ou a alma imortal do ser humano, mas pelas cascas astrais, que eu falei até num outro áudio, né? Então, aquele cadáverzinho ali do plano astral, quando a gente morre no plano astral, que pode ser reanimado por um médium ou por um feiticeiro, né? Esse é um exemplo. Outros fenômenos de nível superior que ela destaca, como aquelas pessoas que um certo dia acordam sabendo um idioma diferente ou sabendo tocar
um instrumento musical, ela diz então que pode ser fenômenos recorrentes à nossa própria alma, né? Então, quando a gente está num estado de repouso, ela diz que o nosso eu superior é praticamente onisciente. Então, quando a gente está em estado de repouso, quando nossos veículos inferiores não estão atrapalhando, a gente às vezes consegue captar a sabedoria direto na fonte. Isso tem relação com o desenvolvimento de Budi, né? Então, perceber a realidade diretamente e poder acessar, inclusive, conhecimentos adquiridos em outras vidas, ou mesmo, né, lembrando que em Atma a gente é uno com tudo, mesmo qualquer outro tipo de conhecimento direto na fonte de maneira instantânea. Isso é possível. Mas a pessoa que foi criada na cultura, né, do mediunismo, ela vai geralmente associar isso a uma influência externa, o que muitas vezes não é o caso, né? Então é isso que ela está destacando aqui.